Vamos lá, um prédio em construção se tornou um pesadelo de moradores da famosa Avenida Capote Valente, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Uma enxurrada de materiais de construção da obra, caiu nas áreas comuns do prédio vizinho, provocando pânico nos moradores. Você imagina, começa a cair material de construção, você fala, epa, e se eu estivesse passando e cair na minha cabeça? Não é? Ia virar uma tragédia. Há cerca de 3 meses, moradores denunciaram a obra por causa da queda destes objetos. Mas nada aconteceu. Agora eles pedem ajuda aqui ao nosso Balanço Geral, antes que algo grave aconteça. O Henrique Oliveira tá no local e tem informação. Fala, Henrique. Aqui, ó, esse aqui, ó, esse outro pedaço aqui. Olha isso. Ó, e ainda caiu mais esse outro pedaço de pau aqui, ó. Tem vidro aqui. Ó, tem outro pedaço de pau aqui, ó. Ó o telhado que eu te falei, ó, todo destruído, ó. Olha isso aqui, ó. Tem vidro Ó, no chão. ó, Tem vidro no chão. olha isso aqui. Responsabilidade. Esse registro dá uma ideia da destruição provocada por uma ventania que atingiu essa obra. A gravação foi feita pelo Augusto, que voltava da rua e levou um susto e tanto ao ver a entrada do prédio cheia de escombros. Quando eu cheguei, parecia um ato terrorista, porque entrei aqui na parte do parquinho e tudo, era um pedaço de pau e pedra para todo lado. Assim, um horror. E você fica pensando, se tivesse uma criança brincando ali, podia acontecer uma coisa muito grave, né? Em construção há pelo menos um ano, o prédio de luxo, que vai ter 27 andares, sempre foi motivo de queixa para os moradores da rua Capote Valente, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Um dos problemas é a falta de distanciamento entre os dois edifícios, que estão praticamente colados um no outro. O barulho excessivo também gera transtornos, mas durante o vendaval, a situação, que já era grave, saiu de controle. Muitos materiais da obra foram arrancados pelo vento e arremessados no prédio vizinho. O parque infantil foi bastante atingido. Vigas de ferro destruíram grades, caíram sobre o jardim e danificaram também o telhado da garagem. Parte de um andaime por pouco não atingiu estes carros. Felizmente, ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Parecia, sei lá, um terremoto, alguma coisa nesse nível, assim, bem assustador. Ferro retorcido, viga por tudo que é lado, vidro quebrado, assim, bem assustador mesmo. Bombeiros foram acionados e até a Defesa Civil esteve no local para analisar se a estrutura do prédio apresentava riscos, mas o acesso dos moradores acabou liberado. Depois de todo o transtorno provocado pela queda desses materiais, a área aqui da frente do prédio, onde fica o parquinho infantil, foi toda isolada. Foram colocadas fitas para impedir o acesso de moradores e principalmente das crianças. Mas uma coisa me chamou a atenção. Olha só como ficou aqui, ó, essa grade. Olha o tamanho, né, da destruição. Uma viga caiu exatamente ali, literalmente partiu uma parte da grade ali, ó. Um impacto realmente muito grande. Imagina se essa viga tivesse atingido uma pessoa. Para evitar que novos materiais caiam aqui nessa área do prédio, foi instalada essa tela. Seria uma tela que suporta aí um peso de até 600 quilos. Informação passada pela equipe técnica que está fazendo a instalação desse equipamento de proteção. Segundo os moradores, essa providência já deveria ter sido tomada muito antes desses materiais terem caído. Sinceramente, eu acho que tinha que ter tido uma medida profilática. Não resolver o problema depois que aconteceu. Porque se tivesse alguém aqui passando por aqui, teria morrido. É muito grave. Mesmo depois dos transtornos, a obra não foi paralisada e o serviço continua a todo vapor em meio a toda essa polêmica e o clima de medo, que tem assustado e revoltado os moradores. Se as imagens da área externa já impressionam, imagina o susto para quem estava dentro dos apartamentos e só ouviu o barulho. Um verdadeiro estrondo que assustou os moradores, que nem faziam ideia do que estava acontecendo. Na verdade, eu imaginei que estivesse caindo o prédio, porque você imagina, eu estou aqui atrás da janela e começa aquele barulho e rápido, uma coisa muito violenta. Fomos até a portaria conversar com um funcionário que viu tudo tão de perto, mas escapou por pouco. Fiquei dentro da guarita e fiquei quieto. Quando tudo terminou, eu saí para fora para fazer um vídeo para mandar pro meu chefe. Aí o pessoal começou a me gritar e me ligar perguntando se estava tudo bem. Eu falei que estava tudo jóia. Mas
foi bem feia a coisa, viu? A janela do apartamento mais atingido foi coberta com plástico. Ninguém se feriu, já que os moradores estão viajando. Eu consegui colocar o plástico, quebrou todo o seu vidro, tá? E danificou também uma parte da esquadria de alumínio. Vou te mandar as fotos que eu te tirei, que é da parte de fora, tá? Então, eu coloquei um plástico, se chover não vai morar dentro do seu apartamento, mas a princípio você vai ter que trocar toda essa placa aqui, ó. A dona do apartamento gravou este vídeo falando do livramento que a família dela teve. E ainda bem que o apartamento que foi lesado foi o nosso. Parece que Deus colocou uma mãozinha ali naquela hora para escolher um apartamento que não tinha ninguém. Imagina se ao mesmo tempo também tivesse, sei lá, crianças brincando na portaria, gente passando, enfim. E a minha indignação é justamente porque, depois de tudo, a obra continua funcionando, assim, os nossos vizinhos continuam sendo tratados com deboche, assim, eles ficam falando com gerente, mestre de obra, pedreiro, e todo mundo fica rindo, dizendo que nada vai acontecer. Convidamos este engenheiro civil para analisar a situação da obra e tentar entender por que essa ventania repentina gerou tantos transtornos. Existem falhas no projeto? Faltam equipamentos de segurança? Como uma construção desse porte se mostrou tão vulnerável em um dia de chuva? Com a palavra, o especialista. A construção, ela não pode influenciar de maneira nenhuma os edifícios adjacentes. Então, assim, o fato de você ter uma obra acontecendo em um determinado local, essa obra ela não deve causar nenhum tipo de interferência, né? Então, para isso, você tem que lançar mão de uma série de dispositivos que garantam a segurança dessa obra. Teria que ter as bandejas, tanto bandejas primárias quanto bandejas secundárias. Outra coisa que a gente viu aqui de fora é a falta de equipamento de proteção coletiva. Então, assim, isso poderia acarretar, do ponto de vista de segurança do trabalho, poderia ocasionar acidentes. Do ponto de vista financeiro, ocasionar, de repente, algum tipo de problema que venha a ser necessário o pagamento de indenização. E do ponto de vista legal, pode gerar até mesmo, aí, em último caso, o embargo da obra. Procuramos a construtora responsável pela obra, que se manifestou por meio de uma nota. O documento diz que a construtora está ciente do ocorrido e que segue todas as normas e procedimentos de segurança. A nota diz ainda que o responsável pela obra está em contato com as autoridades responsáveis e aguarda laudo técnico para iniciar os reparos com os vizinhos do empreendimento. O engenheiro ouvido pela nossa produção reforça a importância desse laudo, mas orienta os moradores afetados a buscar auxílio de um outro profissional para fazer uma segunda análise técnica. O que eu recomendaria era o seguinte, que os edifícios vizinhos, tá, contratassem um técnico, um engenheiro e fizessem um laudo cautelar no intuito de deixar registrado esse tipo de situação, para que no futuro, caso não haja nenhum tipo de acordo, que esses vizinhos eles possam acionar a construtora com base nesse laudo cautelar assinado por um engenheiro. Olha isso aqui. Irresponsabilidade.